Após o encerramento do ciclo pandêmico, tivemos um uso maior de VR, e foi nesse período que eu comecei a trabalhar com essa tecnologia junto a alguns amigos, utilizando plataformas acessíveis como Mozilla Hubs, que infelizmente encerrou o suporte em 2024, o que obrigou todo mundo a buscar outras soluções, como Unity, Play Canvas e A-Frame. E apesar de ter testado essas plataformas, a que mais me interessou foi o Godot. Então, quando eu decidi iniciar meu mestrado, o tema meio que já havia sido escolhido pelas experiências que eu tive antes. Eu sempre admirei como os jogos, e principalmente o cinema, conseguiam produzir sensações de hiperimersão a partir de uma tela plana. E para mim era impressionante como, apesar da imersão produzida pela realidade virtual, ela não conseguia chegar imediatamente a essa sensação de hiperimersão, mesmo com a capacidade de alienar todos os sentidos e criar uma sensação de mundo novo, né? Isso ainda era mais visível para mim em espaços públicos, onde pessoas diferentes, com expectativas e experiências diferentes, algumas esperavam interações mais avançadas, outros tinham eram menos acostumados com as tecnologias, tinham questão de gestão de controle de tempo, de fome, saber signos e assim em diante. O que ficava visível para mim era que esse acúmulo, no fim, significava que as pessoas estavam mais interessadas na tecnologia do que pelo que era apresentado. Ou seja, era mais a linguagem, não era tanto a linguagem, era mais a tecnologia. E por fim, é como se o VR dele estivesse no início da sua história, assim como o cinema, né, que surge como uma tecnologia, mas conseguiu ao longo do século formular sua própria cinematografia, né, sua linguagem, se estabelecer enquanto linguagem mesmo para contagem de histórias e criação de narrativa. E para mim o VR ainda não estava nesse mesmo nível. E é aí que eu insiro o meu projeto. Enquanto pesquisa, ele se manifesta dentro dos 3 núcleos que eu considero essencial para uma boa experiência: narrativa, o visual e a interação. E qual é a experiência que eu tenho em mente? Bem, basicamente é a história de um mito de criação inspirada em ideias mitológicas ao redor do mundo que eu fui lendo e acumulando informação. Serão diversos capítulos que podem ser experienciados individualmente em poucos minutos, cada um acompanhado de puzzles simples que explicam e acostumam o público à tecnologia, enquanto o user vai acompanhando a narrativa de criação daquele mundo. Essa é a ideia principal, e o que motivou a escolha da mitologia é a pretensão que essas narrativas têm de buscar universais, que podem ser compreendidos por todos os tipos de pessoas, independente de idade ou local de origem, né? Além de um aspecto que muitas vezes se perde no mundo contemporâneo, que é a ritualística que envolve as mitologias. Essas histórias não são só para serem lidas ou ouvidas, mas experienciadas através de rituais e práticas que dão significado àquele contexto. Então os puzzles que estão na história dialogam de alguma forma com essa conceituação. E essa é a proposta que eu tenho em mente agora.